Olá a todos e a todas. Vamos continuar então com os nossos projetos utilizando o ESP32 e o FreeRTOS. Nessa nossa continuação do exemplo 9, nós estamos vendo sobre filas. Então, iremos apresentar um pouco sobre os conceitos de fila, mas também agora aplicados um pouquinho à ideia de lista, ou, se preferir, uma fila. First in, first out, ou seja, os elementos, quem chega por primeiro na fila é primeiramente atendido. Então, é o first in, ou seja, o primeiro que entra é o first out, é o primeiro que sai, ou seja, um conceito normal. Quando você entra numa fila, quem chega primeiro na fila é atendido por primeiro, conceito de fila. E aí, o last in, first out, que é o conceito que a gente tem de pilha, né? Então, quando você chega à pilha, quem chega mais em cima na pilha é o primeiro a ser atendido, ou seja, o último que foi inserido nessa nossa pilha é o primeiro que vai ser atendido. Ou então a gente chama aqui de fila LIFO, né? Que é last in, first out. Ou seja, last in, o último que entra, é o first out, é o primeiro que sai. Então, inicialmente, aqui lembrando, arquivo preferências, inclua aqui a placa, tá? Façam a inclusão da URL da placa, venham aqui em placa, gerenciador de placas, e incluam a placa ESP32 para que ela apareça aqui, então, dentro das configurações e você consiga, então, programar, fazer o upload para a placa do ESP32. Na sequência, conectando na porta USB do computador, venha em ferramentas, porta, e encontre qual a porta COM que foi conectada no seu computador, no meu caso é a COM3. Feito isso, verifique então o nosso código exemplo e faça o carregamento dele e vamos compreender. Aqui então eu estou criando dois cabeçalhos, dois identificadores das filas, QE handle é o identificador de fila, dei dois nomes. Uma é a fila FIFO, que é a fila first in, first out, que é efetivamente uma fila. O outro identificador é uma pilha, que seria uma fila LIFO, ou uma fila last in, first out, que é o último que entra, é o primeiro que sai. Vejam que a gente fez aqui no Void Setup, de uma forma bem simplificada, então, a inicialização da nossa comunicação serial do monitor serial, 115.200 bits por segundo, e aqui a gente cria as nossas duas filas. Notem que cada uma delas terá no máximo 10 elementos, ou seja, terão 10 espaços que a gente está alocando, reservando para essas nossas filas, e o tamanho aqui de cada um dos nossos elementos. Aí. Então, é o tamanho que a gente determina, é o tamanho dos inteiros, tá? Então, as duas foram criadas, cada uma com 10 espaços, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai popular essas duas filas, ou a fila e a pilha, com os mesmos valores. Então, a gente vai popular a fila com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e a pilha também, com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando a gente for resgatar essas informações, a fila vai retirar na sequência de entrada, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas a pilha, ela vai puxar invertido, ela vai pegar o último que entrou por primeiro. Quem que entrou por último? Entrou o 0 ou entrou o 9 na pilha? Quem entrou por último foi o 9, então ele vai começar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Essa que vai ser a sequência, tá? Então, notem que aqui a gente só criou as duas. Na sequência, ele verifica se deu algum erro para criar qualquer uma delas, ou a primeira ou a segunda, ele informa que deu erro para criar as filas e acabou. Feito isso, aí começa o nosso código do Void Loop aqui. O Void Loop ele é um pouquinho mais extenso. O que ele vai acabar fazendo aqui? Ele vai passar argumentos, ou seja, ele vai passar para dentro dessa fila e dessa pilha, ou dessa fila LIFO e fila FIFO, ele vai passar as mesmas informações, só que a forma como ele é incluído. Só que daí, na hora de você retirar, ele vai tratar aquilo como uma fila ou como uma pilha. Então, vejam aqui, ó, no for, o que a gente vai estar fazendo? Inserindo de 0 até 9 dentro delas, e aqui o for ele só tem essas duas linhas dentro dele, que é execute send to back, ou seja, vamos enviar para a parte do final da nossa fila. Então, quando a gente tem aqui a nossa fila FIFO, ou seja, first in, first out, e a gente quer que ela seja abordada como uma fila, a gente tem que enviar para o back, ou seja, para a parte de trás da nossa fila. Quando a gente quer que ela seja uma LIFO, ou seja, o último a entrar, o primeiro a sair, ou seja, uma pilha,
a gente pega o elemento que está chegando e a gente joga ele para frente, ou seja, ele vai ter prioridade de ser atendido em relação aos outros. Já quando você está falando em uma fila normal, o elemento que chega, você fala, ó, vai para o fim da fila. Cada elemento novo que está chegando, você fala, vai para o fim da fila. Por isso que você faz um send to back, ou seja, cada elemento novo que chega vai para o fim da fila. Já que se você quer fazer conceito de pilha, o último que chega vai ser o primeiro a ser atendido. Então, quem está chegando agora, você fala, ó, chegou agora, vai para frente, ou seja, você envia ele para a parte da frente. Então, a nossa fila first in, first out, o primeiro que chega é o primeiro que sai. Sempre que estiver chegando um elemento novo, ele vai para o fim de fila. Então, send to back. Já na nossa pilha, sempre que é o last in, first out, ou seja, o último que chega é o primeiro que é atendido, sempre que chegar um elemento novo, você fala, ó, vai para a frente da fila, você vai ser o primeiro a ser atendido. Aí a gente manda para dentro das nossas filas aí o mesmo parâmetro, que é de 0 a 9 na sequência, tá? E aqui o tempo que ele está aguardando aí, a gente colocou 0 aqui, né? Mas você poderia colocar um outro valor. Tipo, se não deu para incluir, simplesmente ele ignora, né? Não fica aguardando para incluir o valor aquele valor, ele simplesmente descartaria, né? Caso você quisesse inserir um 11º elemento e não tem mais espaço. Ele tenta incluir, se ele não consegue, ele simplesmente ignora. Nesse caso aqui, ele não aguarda tempo nenhum, tá? Aí a gente criou, então, aí a nossa variável inteira, chamada elemento, para a gente recuperar e verificar. Então, primeiro, a gente vai fazer a nossa saída da FIFO, ou seja, first in, first out, que é o que a gente tinha visto de fila normalmente. Então, fila FIFO por primeiro, o forzinho aqui contando de 0 a 10, ou seja, de 0 a 9, né, ele vai receber. E vejam aqui, execute receive, ou seja, vamos retirar um elemento da fila. De qual fila que eu quero retirar? Quero retirar da fila FIFO, ou seja, a fila mesmo, tá? Não da pilha, a fila. O primeiro que entrou é o primeiro que vai sair. Então, quem entrou primeiro? 0. Então, quem que eu vou retirar agora? Vou retirar 0. Então, aqui o endereço elemento, ele vai receber exatamente o primeiro elemento que tinha ali na fila, que era quem? Era o 0. Aí ele vai imprimir aqui 0. Aí ele vai retornar, ele vai pegar o próximo, que era o 1, depois o 2, depois o 3, e assim por diante. Quando ele terminar tudo, ele vai pular uma linha, e aí ele vai pegar a outra fila, que no caso é a pilha, né? Que é a fila do tipo LIFO, ou Last In, First Out. O último que entrou é o primeiro que está saindo. Então, vamos fazer exatamente isso. Vamos pegar aqui agora a nossa saída da nossa fila, vamos fazer uma contagem de 0 a 9 e iremos receber todos esses elementos. Então, a fila LIFO, que é a fila que nós estamos indo buscar, vai receber um valor, vai receber um dos elementos dela. Qual que é o elemento que está para ser atendido por primeiro? É o último que a gente incluiu, porque quando a gente quer retirar o elemento, é sempre o primeiro que a gente quer pegar. Quem que está na prioridade para ser atendido? É o primeiro daquela fila, daquela pilha. Mas quando você incluiu, você já colocou a prioridade diferente. Quando você montou aquela tua pilha, cada elemento que você incluiu, você falava, ó, esse daqui é o mais prioritário. A hora que você coloca o próximo, você fala, ó, esse aqui vai para frente, esse aqui vai para frente, esse aqui vai para frente da pilha. Então, no final das contas, quando você for recuperar todos esses elementos, qual que é o mais prioritário? Foi o último que você colocou. Então, ele vai buscar o elemento, não o elemento 0, mas sim o elemento 9. Então, ele vai lá buscar o primeiro elemento que está mais prioritário na fila LIFO, e ele vai pegar o 9. E aí ele vai imprimir, então, 9. Depois ele vai pegar o próximo. Daí ele vai imprimir 8, vai pegar o próximo, imprimir 7, e assim por diante. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E notem que quando você faz esse kill e receive, você retira esse elemento dessa tua fila ou dessa tua pilha. E ela começa a ficar vazia, começa a liberar esses espaços para serem novamente preenchidos. Notem que numa fila, por exemplo, conforme você enche a fila, na hora que você começa a retirar os elementos, sempre você vai dando espaço para que sejam incluídos elementos que vão demorar para ser atendidos ainda. Quando você libera espaço numa pilha, tem que tomar muito cuidado lá com os primeiros elementos que você incluiu. Porque se no meio tempo, enquanto você está recuperando essas informações, você começa a incluir informação nova, aqueles elementos mais antigos que estão lá na parte de baixo da tua pilha, eles talvez nunca sejam atendidos. Ou seja, vão ficar informações ali que você talvez seja até defasado, você já nem esteja mais necessitando delas no seu projeto. Então, pensar muito bem na hora de criar uma fila
ou uma pilha. Então, quando você for incluir elementos, você pode incluir das duas formas. Ah, é algo menos prioritário? Vai incluindo no fim da fila. Poxa, chegou uma informação muito importante que eu tenho que incluir, uma mensagem, por exemplo. Você tem que incluir obrigatoriamente no começo da fila. Daí você joga ela para ir para a parte da frente, para ela ter prioridade, ela ser a próxima a ser atendida, entendeu? Porque aqui na recuperação desses dados, ele sempre vai pegar qual que é o mais prioritário que eu tenho que atender. Quem que está na frente dessa fila ou dessa pilha? É esse que ele vai pegar nessa recuperação. Aonde que muda é na inclusão. Se você quer incluir ele no começo da fila ou no fim da fila, ok? E aí, por fim, então, ele encerra fazendo isso. Então, a gente vai ler aqui na tela o quê? Inicializou, notem que ele está executando aqui, e ele faz o quê? Fila FIFO 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou seja, a gente, na mesma sequência que a gente incluiu, e aí a fila LIFO, notem que a sequência que ele recupera é invertida. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok? Então, se vocês notarem, a gente incluiu e depois retirou as informações. Na FIFO, a gente, da forma como chega a informação, ela é retirada. Na LIFO, da forma como ela chega, ela é retirada invertida. Então, seria um conceito de pilha. O último que chegou é o primeiro que você vai lá pegar na pilha. Então, uma pilha de papéis. Qual que é o primeiro papel que você pega? Você vai lá no mais de baixo e puxa e derruba a pilha? Não. Você vai lá na pilha e puxa o mais de cima. Numa fila, não. A fila é quem chegou mais cedo vai ser atendido primeiro. Então, esse que é o conceito. Então, o 0 chegou primeiro, ele é o primeiro a ser atendido numa fila. Já numa pilha, quem chegou por primeiro foi o 0, mas olha aqui, ó, ele é o último a ser impresso, ele é o último a ser atendido. Então, quem foi o primeiro numa pilha foi o 9, que é quem chegou por último, tá? Então, esses conceitos aí são interessantes para vocês aplicarem nos projetos utilizando o FreeRTOS.